Olá pessoal, boa noite. Como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos começar aqui mais uma live. Hoje essa live vai trazer aqui notícias sensacionais, notícias maravilhosas. Então, vamos entrando, boa noite, sejam bem-vindos. Se vocês puderem aí, vão convidando as pessoas, vão chamando os amigos, que essa live vai marcar aqui realmente a história da nossa página aqui, Direito Europeu. Tenho certeza que a live de hoje, o tema de hoje, é um tema assim, que vai realmente ser um divisor de águas. Porque o tema que a gente vai abordar aqui, eu tenho certeza que vai ser muito especial. Já era, quando eu programei essa live, quando nós programamos essa live, o tema já era um tema assim que realmente ia chamar atenção, porque queremos falar e vamos falar sobre o planejamento perfeito para você vir morar em Portugal. É possível esse planejamento perfeito? E agora temos mais um assunto que vai se juntar ao tema, que é exatamente essa reabertura de Portugal para o turismo de brasileiros. Então, chama aí o pessoal, convida. Boa noite. Boa noite, Araquém. Boa noite, meu grande amigo. Boa noite, minha prima Elaine. Boa noite, doutora Cris. Boa noite, doutora Paula. Boa noite, Gabi. Todo mundo aí, o pessoal está chegando. Sejam bem-vindos. Então, eu queria começar aqui falando exatamente sobre essa questão, né? Esse tema assim que está mais palpitante agora, reabertura de Portugal. Portugal está reabrindo para os brasileiros. E eu quero te falar uma coisa, olha, essa notícia é a notícia assim, que eu espero desde o ano passado para poder estar dividindo essa notícia aqui com vocês. Porque é uma notícia assim, que me enche de muita alegria. Por quê? Porque como advogado, durante esse período que Portugal ficou com a fronteira fechada, eu fui procurado por muitas famílias que ficaram divididas, sabe? Parece algo assim, realmente nós estamos vivendo a história, né? E às vezes parecia aquele momento assim do Muro de Berlim. Boa noite, Beth, boa noite, Marcelino. Boa noite, doutor Flávio. Lembra quando acabou a Segunda Guerra Mundial e aí a Alemanha foi dividida em 4 partes? E a parte que coube à União Soviética, ela acabou que levantou um muro e dividiu ali famílias, né? Da noite para o dia, famílias ficaram divididas. E a questão da Covid, ela causou um pouco isso também, né? Algumas famílias que estavam em Portugal, e parte da família em Portugal, parte da família no Brasil, e as pessoas ficaram sem ter esse contato. E como advogado aqui em Portugal, fui procurado por muitas pessoas pedindo auxílio para que pudesse fazer essa reunião familiar de novo, para fazer esse reagrupamento, e só podia entrar em Portugal se tivesse justa causa, justo motivo, e muitas pessoas nós conseguimos essa autorização e entraram, mas outras infelizmente não entraram. Tinha gente que no dia de embarcar testava, teve uma senhora que ela testou negativo, né? Testou positivo no caso, para o Covid no dia que ela ia vir, e aí teve que remarcar. Quando remarcou, a empresa aérea não deixou ela embarcar, enfim. Então, assim, eu sei o sofrimento que foi, eu sei a dificuldade que foi para a gente chegar até aqui, mas aqueles que persistiram, aqueles que tiveram fé, aqueles que não desistiram, hoje tem um motivo para comemorar. E eu quero estar comemorando aqui com vocês virtualmente hoje, tá? Eu quero abrir um vinho aqui com vocês, não sei se alguém já fez isso em alguma live, mas eu quero fazer. Eu quero estar abrindo aqui porque realmente é um momento de celebração, é um momento de alegria para quem sofreu um pouco esse afastamento, para quem sabe o que eu estou falando, né, que está na ansiedade de que um familiar possa vir para Portugal, ou até mesmo da pessoa vir, porque eu sei de casos, sei de relatos de pessoas que chegaram até a vender a própria casa, já estava tudo pronto para vir para Portugal e não puderam vir. Então, eu quero aqui virtualmente celebrar com vocês, tá? Tomando aqui um vinhozinho, Casal Garcia.
tá bom? Quero celebrar vocês, agradecer a Deus que essa pandemia está passando e celebrar aqui com vocês esse momento e que a gente possa em breve, quando vocês chegarem aqui em Portugal, a gente possa estar comendo um bacalhau junto. Eu faço questão. Falo assim, olha, Alexandre, no dia 1º de setembro eu assisti tua live, agora dia tal estou chegando em Portugal. Vai ser um prazer eu me encontrar com você para a gente tomar um vinho presencialmente, comer um bacalhau e celebrar esse momento, tá bom? Então, tchim-tchim para vocês. Muita alegria mesmo. Mas vamos deixar aqui o vinho um pouquinho de lado, senão eu não termino a live, né? Vou começar a rir aqui e não vamos conseguir terminar a live. Mas, bom, então vamos lá, notícias boas, né? Notícias boas. Só notícia boa. Portugal venceu por 2-1 a Irlanda. Ganhamos. Cristiano Ronaldo bateu o recorde aí, fez 111 gols pela equipe de Portugal. Novo recorde também. Completamos 73% da população com a vacinação completa. 73% da população de Portugal com a vacinação completa. 83% da população de Portugal, pelo menos com a primeira dose. Estamos começando agora a temporada de golfe. Você que gosta de golfe, Algarve te espera para você ir lá participar dos torneios de golfe. Começou a temporada de golfe em Portugal. Então, é só motivo de alegria mesmo. E em relação ainda a essa abertura, né? Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem estar escrevendo aí, a gente tenta conversar e tentar esclarecer sobre isso, tá bom? Quem ficar até o final da live, eu vou dar aqui um brinde para vocês, tá? Quem ficar até o final da live vai ganhar aqui um presente meu. Então, segura a onda aí, aguenta um pouquinho, vai tomando um vinhozinho comigo, vamos brindar esse momento de alegria. Eu quero marcar essa live dando esse presentinho para vocês, esse brinde para vocês no final, tá bom? Bom, então para a gente falar da parte do planejamento, vamos só concluir a parte da reabertura. Desde que começou a pandemia, o governo português ele adotou o seguinte protocolo, uma reunião quinzenal, onde os ministros conversavam e tentavam chegar numa posição sobre as medidas que deveriam ser tomadas. Na última reunião agora, foi decidido que os voos vindo do Brasil, os passageiros não precisam mais ter um justo motivo para estar vindo para Portugal. Pode vir a turismo, porque até então você tinha que ter uma justa causa para entrar em Portugal. E essa justa causa era muito subjetiva. Então muitas pessoas chegavam aqui e tinham que regressar para o Brasil, infelizmente, porque não preenchiam esse requisito subjetivo, né? Esse requisito que não estava previsto na lei, exatamente sobre o que era e o que não era essa justa causa. E isso hoje terminou. E essa justa causa, ela deixa de ser necessária pelo menos até a próxima reunião, ou seja, pelo menos durante os próximos 15 dias, que vai dar aí dia 16 de setembro, que passou a valer dia 1º de setembro. Então até o dia 16 de setembro, os brasileiros podem vir como turista. Doutora Naira, seja bem-vinda, doutora. Saudade da doutora. Então, até o dia 15, até o dia 16 de setembro, os brasileiros podem entrar sem a necessidade dessa justa causa. E a partir do dia 16, né, me perguntaram, e quem já entrou, por exemplo, a pessoa que entrar antes do dia 16, no dia 16 ela tem que ir embora? Não quer dizer que ela tem que ir embora. A partir do momento que entra como turista, pode ficar os 3 meses, sem problema nenhum, tranquilamente. A partir do momento que você entra em Portugal, a legislação que vai estar regendo exatamente a sua permanência no país já é outra. Então, o que a gente está tratando aqui é de um despacho ministerial que autoriza a entrada dos brasileiros em Portugal para turismo, ok? Bom, e dia 16 isso muda? A partir do dia 16 isso vai cair? Provavelmente não, porque Portugal está avançando com a vacinação. Portugal, como eu falei aqui, 73% da população já com 2 doses, com vacinação completa, 83%
com a vacinação de pelo menos uma dose. Já está sendo vacinada crianças até 12 anos, né? A partir de 12 anos já estão vacinadas. Portugal vai começar a terceira dose para as pessoas que têm mais de 70 anos, ou então os imunodeprimidos. Então isso traz uma segurança sanitária muito grande. Então muito provavelmente Portugal não vai voltar atrás em relação ao Brasil, até porque também no Brasil a vacinação está avançando, graças a Deus, o povo está sendo vacinado, a população está sendo vacinada, então não acredito que haja um retrocesso nesse aspecto. Então, você pode voltar a planejar, voltar realmente a ter essa tranquilidade, né? Muitas pessoas tiveram a vida parada porque já tinham vendido até tudo dentro de casa, já tinham vendido a própria casa para vir para Portugal e de repente se depara com essa situação, mas agora, graças a Deus, Portugal voltou a receber os brasileiros. Mais uma vez, sejam bem-vindos, abri um vinhozinho aqui para comemorar com vocês exatamente essa possibilidade e espero que vocês venham para cá para a gente estar comendo um bacalhauzinho. Ok? Bom, então, se vocês tiverem alguma questão sobre essa liberação, vocês podem estar colocando aí e a gente volta esse tema. Mas o que eu queria falar hoje, que motivou o início essa live, era o seguinte: como eu me planejo para ir morar em Portugal? Como é que eu faço esse planejamento? É possível fazer esse planejamento perfeito? É possível eu ter 100% de garantia de que tudo vai dar certo? Muitas pessoas têm essa dúvida. E é interessante, né? Ainda falando um pouco sobre a pandemia, porque com a pandemia, nós tivemos uma certeza, né, de que a gente não consegue controlar nada para frente. Muitas pessoas tiveram seus planos frustrados exatamente por conta da pandemia. E isso só nos mostrou uma realidade. Por mais que a gente planeje, por mais que a gente elabore planos, existe sempre a questão do imprevisível, existe sempre a questão daquilo que não é esperado e que pode acontecer e que muda totalmente a história. Então, assim, eu vejo muita gente botar na internet, né, o guia definitivo para Portugal, o manual definitivo para Portugal, planejamento perfeito, planejamento definitivo, compre meu curso e tudo vai dar certo. Quero dizer para vocês o seguinte: isso é mentira, não existe isso. A internet é um campo muito fácil de se falar mentira. E uma mentira que eu vejo muito é exatamente em relação ao planejamento. Olha, eu vou te dar uma assessoria e você não vai ter problema nenhum em Portugal. Mentira. Mentira, posso falar isso para vocês com total tranquilidade. Eu sou advogado em Portugal desde 2017 e eu presto também esse serviço de planejamento, dou essa assessoria. E o que a gente busca na assessoria? O que a gente busca no planejamento? Reduzir ao máximo o número de problemas. Então a gente procura antecipar o que pode ser problema, para que quando você venha para Portugal, esse problema, a maioria dos problemas já tenham sido resolvidos. Mas existem situações que são realmente imprevisíveis. Então é impossível, seria mentiroso da minha parte dizer para você: olha, eu vou te vender um planejamento e você não vai ter dor de cabeça nenhuma. Mentira. Isso é mentira. Primeiro, que cada pessoa, o que é dor de cabeça para você não é dor de cabeça para mim. Meu irmãozão Henrique Pessoa, seja bem-vindo, meu amigo. Por exemplo, o Henrique, se você falar assim: olha, precisamos escalar uma montanha e eu não consigo, o Henrique sobe tranquilamente. Se chegar lá em cima e falar assim: agora a gente vai descer de asa delta, o Henrique vai descer também tranquilamente. E para mim eu já vou falar assim: não, chama o bombeiro que daqui eu não saio. Então o que é problema para um pode não ser problema para outro. Então a gente tem que começar dessa realidade. O planejamento perfeito, ele não vai existir, porque nada na vida é 100%, nada na vida é seguro, a gente não tem certeza de nada, a gente não sabe o dia de amanhã como é que vai ser. Então o que a gente deve fazer, o que a gente pode fazer é buscar sempre uma forma de reduzir os riscos. E aí sim,
E aí é importante, para quem já está em Portugal, para quem já conhece os problemas, para quem já passou, eu vim para Portugal, eu não tive assessoria, então assim, eu passei todos os problemas que você pode imaginar, e mais alguns eu tive. Então, essa experiência é boa, isso aí vai te facilitar muito, vai reduzir, sei lá, 50%, 60% dos teus problemas, mas não vão tirar todos os problemas. Assim é na vida. A gente tem nossos pais, que são muito mais velhos do que a gente, e eles nos orientam e falam, olha, não faz isso, não faz aquilo, e a gente vai e faz, não é verdade? E aí tem problema. Então, que dirá mudando para Portugal? Mudança para Portugal não é algo simples, não é algo fácil, não é algo tranquilo, que você vai falar assim, não, eu vou botar os móveis no caminhão e vou partir, ou então vou vender tudo que eu tenho, vou desembarcar em Portugal e é como se eu estivesse chegando assim em outro estado e está tudo resolvido. Não é assim que funciona. Portugal não é assim que funciona. Mas na vida nada é simples. Na vida as coisas a gente conquista com luta mesmo, com dificuldade, com muita paciência. Chico César, meu amigo Chico César, falou assim para mim uma vez, Alexandre, caminhando, o caminho se conhece andando, e tão vez em quando é bom se perder. Chico César, né? Chico César é daquela música Deus me proteja da maldade, da bondade dos homens, da maldade dos homens bons, né? Então Chico César ele fala isso, né? Que o caminho se conhece andando e tão vez em quando é bom se perder. Então é uma experiência de vida. Você vir para Portugal, muitas pessoas falam assim, eu não vou porque eu não vou conseguir controlar tudo que vai acontecer. Tem gente que não anda de avião porque não vai poder sentar do lado do piloto e ficar falando freia, acelera, cuidado, olha o sinal. Né? Tem gente que anda no carro com você que vai assim, vai no carona e vai querendo controlar tudo. E as pessoas não andam de avião por quê? Porque quando está andando de avião, você não tem como controlar o avião. Então não é o medo da altura, é o medo de não estar no controle. Então às vezes a pessoa não quer vir para Portugal, não é pelo medo de Portugal, mas é o medo de não ter o controle da vida. E Chico César fala, de vez em quando é tão bom a gente se perder, tão bom perder o controle, né? Tão bom a gente largar o controle de tudo e deixar as coisas acontecerem. Quem já dirigiu Kombi sabe o que eu estou falando, né? A direção da Kombi, para você ir reto dirigindo a Kombi, tá bom, tem que ir assim, ó. Se você não fizer isso, a Kombi não vai reta. Então, assim, a sensação quando você dirige uma Kombi é que você não tem um controle nenhum. E a vida é um pouco assim. É claro que uma mudança é uma questão de responsabilidade, é claro que você tem que pesar os prós e os contras, é claro que você tem que ver se você vai ter condição financeira, é claro que você precisa se preparar, é claro que você tem toda uma gama de questões que você tem que resolver antes de viajar. Mas você não pode deixar de fazer essa transição porque não vai ter um controle 100% da situação. Você não pode deixar de fazer isso porque acha que pode acontecer algo que vai fugir ao teu controle, porque na vida o tempo todo algo foge ao teu controle. Doutora Taimara, seja bem-vinda, doutora. Meu planejamento feito pelo colega foi super importante. Tive a panorâmica bem realista. É verdade, doutora. A gente tem que passar realmente a realidade das questões, porque a pessoa acha que vai chegar em Portugal, a pessoa às vezes é um gerente de um banco, aí por algum motivo se programa para vir para Portugal, ou perde o emprego, ou pede demissão, chega em Portugal e fala, não, eu era gerente de banco, aqui eu vou chegar, vou ser caixa de banco, daqui a pouco sou promovido a gerente e a vida é igual. É assim? Não, não é assim. Não é assim, é muito diferente. Portugal precisa de mão de obra? Precisa, mas o acesso a essa mão de obra é de uma forma diferente do que no Brasil. Aqui é normal você ver, por exemplo, um motorista de um ônibus falando inglês, falando alemão, e no Brasil isso não é normal. Às vezes um gerente de banco no Brasil não fala inglês. Então já começa por essa questão, né? Em Portugal você tem muita vaga para trabalho braçal, e às vezes a pessoa não quer um trabalho braçal, quer um trabalho intelectual. Trabalha em determinada área no Brasil, e quando chega aqui é completamente diferente.
Portugal, eles adotam sistemas que são muito tradicionais. Então, esse nosso lado inovador, criativo, espontâneo, ajuda muito num aspecto. Mas em outros aspectos não ajuda tanto, porque aqui no Brasil, aqui em Portugal você não consegue, como no Brasil, às vezes desenrolar uma situação no jeito, né? O brasileiro desenrola tudo no jeito. Você nunca fez aquilo, mas tu consegue sentar e resolver a questão. Aqui em Portugal não, existe um procedimento muito padronizado. As coisas são muito padronizadas. Então, se você não conhecer aquele procedimento, você não consegue desenvolver. É como se fosse um advogado que a vida toda só fez inventário e, de repente, ele tem que fazer uma defesa num processo no tribunal do júri. Ele vai se perder completamente. São processos perante a justiça? São. Ele é advogado? É. Mas o rito processual é totalmente diferente. Então, isso acontece em relação a Brasil e Portugal. Estou com a mente aberta e sei que mudanças sempre tem seu lado bom e o ruim. Nada é 100%. É verdade. É verdade. Eu digo assim, o que eu mudaria nesse momento que eu passei a morar em Portugal? O que eu faria de diferente? O que eu faria de diferente seria ter vindo mais cedo. Teria vindo antes para Portugal. E aqui a gente tem dificuldades no dia a dia que a gente vai superando, vai resolvendo. Nada é muito impossível de se resolver, nada é tão complicado que a gente não consiga resolver, né? Existem questões assim financeiras, questões emocionais. Às vezes a gente pensa assim, olha, eu vou para Portugal e a minha família vai ficar toda no Brasil. Eu vou para Portugal e como é que eu vou conseguir manter um relacionamento com os meus familiares? Vou sentir muita saudade, eu vou passar um tempo longe. Realmente, isso tudo é verdade. O que eu penso? A gente tem duas opções. Ou a gente não cria nada novo, ou a gente se arrisca e cria algo novo. E quando eu vim para cá, uma coisa assim que eu pensei muito foi o seguinte, olha, eu vou estar abrindo caminho para outras pessoas. Eu vou ser, dentro da minha família, uma pessoa que está indo na frente. Estou indo com facão, imagina, no meio do mato, você com um facão na mão, abrindo a trilha no meio do mato. Então, você está vindo para outras pessoas virem atrás e encontrar mais facilidade. Quando você chega em Portugal, você não sabe nem o que é NIF, você não sabe o que é manifestação de interesse, você não sabe qual é o pão que você vai comprar, qual pão é bom, qual pão é ruim. Então, assim, você chega perdido. E aí você se estabelece, fica 1 ano, fica 2 anos, fica 3 anos, e aí vem um parente seu atrás de você. Esse parente chega, aquele primeiros 6 meses, aquele primeiro ano que você passou sofrendo, esse teu familiar já não vai passar, já vai dar as dicas, né? Então, assim, é um papel importante de quem vem na frente. Então, eu nunca pensei que eu estava deixando ninguém para trás, eu sempre pensei que eu estava abrindo um caminho na frente. Então, isso traz um consolo muito grande, ó, você não está abandonando ninguém, você está abrindo um caminho, né? Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta aqui do Fábio. Foi difícil para você começar a advogar em Portugal? Quanto tempo da chegada até o primeiro cliente? Olha, o primeiro cliente foi rápido. Eu fiz a minha inscrição aqui em Portugal em 2017, tá? 2017 eu fiz... Deixa eu só ler aqui uma perguntinha aqui. Eu comecei a advogar em Portugal em 2017. E quando eu vim para cá, no Brasil, eu era professor universitário, autor de livro publicado de direito, eu tenho um livro sobre direito imobiliário, eu tenho um livro sobre responsabilidade civil médica, eu tenho um livro de coach publicado. Então, quando eu cheguei em Portugal, o que eu pensei? Bom, vai ser fácil conseguir um emprego para advogar como empregado em algum escritório, isso aí não vai ter dificuldade.
E aí comecei a mandar vários currículos e não fui chamado para nenhuma entrevista. Isso me causou uma certa estranheza. Mas depois, com o tempo, eu fui percebendo que o perfil aqui para você trabalhar no escritório tem que ser um perfil muito específico. Cada escritório é muito especializado, então é difícil você conseguir uma vaga sem você ter uma especialização em uma disciplina propriamente de Portugal. Mas assim que eu cheguei, com menos de 2 meses, eu fui procurado por um amigo, né? Um amigo me indicou, falou, olha, tem um cliente aqui para você. E o cliente eram 2 venezuelanos que falam espanhol, que estavam comprando um café de um português. E uma coisa assim, quando você chega aqui, o português de Portugal, ele não te soa fácil, você não entende fácil. Não é tranquilo, não é uma coisa assim que você vai ouvir a primeira vez e vai entender e vai conversar como se fossem brasileiros. Mentira. Você não entende o que eles falam e às vezes você entende e não sabe o que a palavra quer dizer. Então eu estava sentado com um português e com venezuelanos falando espanhol. Então assim, para mim foi completamente difícil. Não foi fácil, mas consegui fazer o contrato, deu tudo certo. E não existe assim um preconceito, não existe essa questão de é brasileiro, não vou contratar. Então assim, é mais fácil você advogar por conta própria do que você conseguir realmente um emprego. Pelo menos essa foi a minha perspectiva. Se eu tivesse feito o planejamento que eu ofereço, eu já chegaria aqui já com outra perspectiva. Já chegaria aqui sabendo, né? Então, por isso que eu falo, é importante ter um planejamento. Mas é importante também saber que as coisas vão fugir ao controle. Nem tudo vai dar certo, nem tudo vai ser exatamente como é no planejamento. O planejamento vai reduzir 50%, 60%, 70% da sua perda de tempo, da sua perda de dinheiro, da sua frustração. Você vai conseguir focar exatamente o teu alvo. Né? O objetivo do planejamento é esse, te dar o alvo. Porque sem o planejamento você não tem alvo. Você é o que passa na tua cabeça, é o que você acha que vai ser. O planejamento, ele pelo menos te dá ali as direções, as coordenadas. Mas não fazer essa migração, não fazer essa viagem com medo que não se tenha um controle total, isso aí não justifica. Né? Jean-Paul Sartre, ele fala, né, que o homem não é nada além do que faz a si mesmo. Então, a gente tem que estar arriscando, tem que estar fazendo aí essas aventuras. Meu amigo Marcelino pergunta assim, Alexandre, você não que com essa liberação eles não vão começar a limitar? Olha, existe para você entrar em Portugal, o brasileiro não precisa de visto, né? Você não precisa de visto para vir como turista, mas existem os requisitos que você tem que atender para poder entrar em Portugal. Portugal é um país que precisa de imigrantes, Portugal é um país que precisa tanto do turista quanto da pessoa que vem para trabalhar. Isso aí é fato, tá? Isso aí é fato. Precisa tanto daqueles que vão vir para poder só gastar um dinheiro, passar um final de semana, uma semana, 2 semanas, enfim, e vão passear, vão para hotéis, vão para restaurantes. Portugal precisa desse público e precisa também daquele público que vem para trabalhar. Então, as restrições, elas são mínimas. A partir do momento que você atenda os requisitos legais, você consegue entrar sem motivo nenhum. E lembrando que você pode entrar, né, que foi aberta aí de novo as fronteiras. Vou tomar mais um pouquinho do vinho. Casal Garcia, a adega não está patrocinando essa live, infelizmente. Se quiser patrocinar as próximas, vai ser um prazer. Tá? Mas eu estou muito feliz com essa reabertura, então aqui, como eu fiz no início da live, vou fazer agora de novo. Tomara que essa live termine bem, tomara que eu fique sóbrio até o final, tá? Mas eu estou realmente muito feliz com essa notícia da reabertura, estou muito feliz em saber que em breve a gente vai estar junto, em breve a gente vai estar aqui mais uma vez aqui reunidos, vamos passear em Portugal, vamos tirar bastante foto. Quando você chegar, me liga, fala, Alexandre, estou em Portugal, quero te pagar um bacalhau, escolhe o lugar. Eu vou falar, opa,
Eu vou escolher o lugar e a gente vai comer um bacalhau, tomar um vinho. Não estou deixando ninguém com vontade de tomar vinho não, né? Casal Garcia, olha, recomendo, muito bom. Então, Portugal precisa de mão de obra, né? Segunda taça não, doutora, eu só botei mais um pouquinho, ainda tem aqui, ó. A doutora tá me controlando, só botei mais um dedinho, a garrafa tá cheia ainda. E se acabar essa tem outra também, não tem problema. Mas, brincadeira. Mas Portugal precisa dessa mão de obra, né? Portugal, a população está envelhecendo muito. E o que acontece? Dentro de um contexto da União Europeia, Portugal tem um salário baixo. A juventude, os jovens, muitos se formam e saem de Portugal e vão trabalhar em outros países da União Europeia. Então isso cria uma necessidade, né, de mão de obra em Portugal. E como é que se supre essa mão de obra? Exatamente com imigrantes. E isso foi muito agravado, porque no contexto da pandemia, o número de nascimentos também reduziu muito. Então, o imigrante, quando vem para cá e começa a trabalhar, ele começa a contribuir para a Previdência, ele começa a gastar dinheiro aqui dentro, né? Vai comprar comida, vai alugar uma casa, vai comprar roupa, enfim, vai fazer a economia girar. Portugal precisa disso. Portugal tem essa necessidade. Tanto que algumas profissões você consegue já chegar em Portugal estando empregado. Você já consegue chegar em Portugal já sendo contratado, já sai do Brasil com contrato de trabalho, com autorização para entrar já por conta do contrato de trabalho. Então é importante para Portugal ter o brasileiro, o imigrante de modo geral aqui em Portugal. Então, esse é um ponto, esse é um aspecto. Um paralelo que eu fiz, que eu falei numa outra live, no Brasil, você para cada 190 brasileiros tem um advogado. Em Portugal, para cada 360 portugueses tem um advogado, ou seja, existe um mercado muito maior para advogados em Portugal do que no Brasil. Então vale a pena também fazer essa migração por conta dessa quantidade de vagas que existe aqui. E não só na área do direito, mas em várias outras áreas existe essa necessidade de mão de obra, né? No campo artístico, no campo esportivo, no campo cultural, enfim, no campo da tecnologia, TI, se bem que TI é preciso no mundo todo, né? Pessoal de TI. Mas em Portugal também, na área da saúde. Então, é importante. Agora, é importante que você venha para Portugal com as expectativas certas. Você não pode achar que você vai chegar em Portugal é brasileiro, vamos contratar ele a peso de ouro porque ele é brasileiro. Não é assim que as coisas funcionam. Então a gente tem que estar. O importante de você ter um planejamento é exatamente esse, você saber exatamente qual é a realidade. Eu vou chegar, qual é o valor, qual é o salário do mercado. Porque as pessoas às vezes se defrontam com o seguinte: elas veem o valor do arrendamento, que é o valor do aluguel, e comparam com o valor do salário. E aí elas falam assim: olha, eu não tenho condições de ir, não vou conseguir pagar o aluguel. Então, tem que ter um planejamento para isso. Tem que saber onde você vai morar. Porque as pessoas pensam assim: quero morar em Lisboa. Vai ver o aluguel em Lisboa, o aluguel é muito caro. Mas a pessoa quer morar em Lisboa porque ela acha que se ela morar afastado de Lisboa é como no Brasil. Por exemplo, no Rio de Janeiro, pessoa que mora, por exemplo, em Nova Iguaçu, São Gonçalo, Campo Grande, se ela trabalhar no centro do Rio, ela vai levar aí, sei lá, 2, 3 horas para chegar no trabalho, não é verdade? Você tem um deslocamento aí muito complicado, engarrafamento, pelo menos era assim enquanto eu estava no Brasil, aquelas Avenida Brasil, linha vermelha, né, aquele engarrafamento terrível, e arrastão e tudo mais, enfim. Ponte Rio-Niterói. E aqui em Portugal, você morando, você não chega a morar numa distância como se fosse de Campo Grande para o centro do Rio. Mas você morando numa distância, mesmo considerado grande,
você consegue chegar no seu trabalho em 20 minutos, 30 minutos, e você vai estar pagando um aluguel bem mais barato. Então é importante ver isso. Portugal, uma dica assim que eu dou, Portugal é muito mais interessante para se empreender, para você chegar aqui como empreendedor, do que para você chegar aqui procurando emprego. Então, qual é a sua habilidade? Ah, eu sou costureira. Então, de repente, é melhor você abrir uma confecção, melhor você abrir uma loja de reparo de roupa do que você trabalhar como costureira. Ah, eu sou manicure, eu sou, enfim, qualquer profissão. Às vezes é muito mais interessante você trabalhar por conta própria do que você trabalhar como empregado, porque o salário realmente é baixo. E você trabalhando por conta própria, tendo um bom serviço, tendo uma boa qualidade, você consegue progredir. Porque Portugal tem algumas vantagens em relação ao Brasil. Primeiro que é a questão dos impostos, que é muito mais facilitado de você pagar o imposto. Você tem um período de carência que você fica, o primeiro ano que você abre uma empresa, você não precisa pagar imposto, você é isento. Então tem vários benefícios, né? Boa noite, Tiago. Você tem vários benefícios que justificam você empreender em Portugal. Vale muito a pena. Muitas pessoas chegam aqui achando assim, vou abrir um café. Vou abrir um café, vou trabalhar com café. Né? No Brasil seria padaria, aqui a gente chama de pastelaria ou de café. Enfim, pode ser feito? Pode, mas existem muitas outras opções. Uma coisa interessante aqui em Portugal é em relação à segurança pública. Como a segurança pública aqui é muito boa, você pode abrir uma empresa que presta serviço que você não precisa estar presente. Por exemplo, lavanderia, onde é tudo automatizado, a pessoa chega, bota ali o dinheiro e usa a máquina, né, tudo sem precisar ter um atendente. Lojas que vendem hambúrguer, assim, hambúrguer e café também, que ficam a noite toda aberta, só as máquinas, a pessoa coloca a moeda e você não precisa ter um funcionário ali o tempo todo, o que também diminui o teu gasto, né? Então tem essas facilidades que acaba que permite com que você tenha um custo menor. Tem gente que vem para cá e abre também para fazer comida, entrega de comida, né? Comida baiana, comida mineira, comidas típicas do Brasil, ou até mesmo uma culinária portuguesa, e fazendo entregas, e também tem um público que as pessoas vão comprar. Tem brasileiro aqui ganhando muito dinheiro, vendendo brigadeiro, fazendo brigadeiro. Faz o brigadeiro e vende. Tem lojas aqui de brasileiro, de docerias, que estão ganhando dinheiro. De repente, se essa pessoa fosse um funcionário de uma pastelaria, balconista de uma padaria, estivesse ganhando um salário mínimo, essa pessoa, com um pouco de ousadia, com um pouco de planejamento, ela abre o seu próprio negócio e vai ganhar, sei lá, 5, 10 vezes, 15 vezes mais do que ela ganharia sendo empregada. Então, assim, Portugal, para quem pode, Portugal é um ótimo lugar para você empreender, principalmente de olho nessa questão do turismo, né? Como eu falei, a gente tem um período do meio do ano que é o período do verão, em que toda a Europa vem para Portugal para aproveitar as praias, aproveitar o clima. É um dos melhores climas, as melhores praias. Então você tem esse período. Agora no outono você tem algumas competições, como eu falei, por exemplo, o torneio de golfe que começa agora, junto com o outono. Você tem no período do final do ano férias de final de ano em outros países, como por exemplo no Brasil, né, o período de dezembro e janeiro, que aquece também a economia por conta desse turismo que vem para Portugal, que aqui em Portugal é um inverno, um período muito frio, e as férias de Natal e Ano Novo é só aquela semana entre Natal e Ano Novo, diferente no Brasil, que é as férias longas, né? As férias grandes da escola, em Portugal é no meio do ano, no Brasil é no final do ano. Então você também tem essa outra janela aí para você estar explorando o seu negócio. Então é importante você ter esse planejamento. É importante você ter um propósito. Porque quem tem um propósito suporta o processo. Né? Se você tem um propósito, você vai vir para Portugal,
vai passar algumas dificuldades, vai passar alguns momentos ruins, vai ter vontade de chorar, vontade de voltar para o Brasil, a saudade vai bater, você vai se desesperar, você vai achar que não vai dar. De vez em quando você faz a cotação na tua cabeça do euro para o real, você fala, meu Deus, isso aqui é muito caro, isso aqui não dá para mim. Mas se você tem um propósito, se você tem um objetivo, se você tem uma meta, você sabe que esse processo é passageiro, se você tem um planejamento, você vai entender que faz parte de um processo, faz parte de uma trajetória, né? É uma curva que você tem que passar para até chegar no teu objetivo, tá? Vinhozinho. E o seu objetivo qual é? Então é importante, quando eu faço o planejamento, né? É importante que a pessoa diga o quê? Qual é o objetivo dela? Por que ela quer vir para Portugal? Porque a pessoa pode surtar e falar assim, não, eu quero ir para Portugal porque Portugal é mais quente que o Brasil. Não é, dependendo de onde você estiver, não é. Não justifica você sair do Rio de Janeiro para entrar em Portugal, porque Portugal é mais frio. Então, qual é o teu objetivo? Ah, eu quero ir para Portugal porque eu quero arrumar um bom emprego. Ok. Quantas línguas você fala? Qual é a sua formação? Qual é a área que você atua? Ah, eu quero ir para Portugal porque eu quero abrir um negócio. Ok. Qual é o seu negócio? Ah, eu sou mecânico de automóvel. Ótimo. Você mexe com motor a diesel? Se você mexe com motor a diesel, você vai se dar bem. Ah, eu quero trabalhar na área de seguro. Uma área muito boa aqui em Portugal, trabalhar na área de seguro. Porque aqui em Portugal, não sei se vocês sabem, mas quase tudo que você faz, você tem que ter um seguro. Se você vai fazer academia, que aqui não chama academia, chama ginásio, você vai para o ginásio, tem que ter seguro. O carro tem que ter um seguro diferente do que é no Brasil, que você paga o seguro obrigatório, né, o DPVAT para o Estado. Aqui você tem que fazer o seguro numa seguradora. A criança na escola tem que ter seguro, o advogado tem que ter seguro, todos os profissionais têm que ter seguro. Então, é um mercado muito bom. As casas você tem que ter seguro. Né? As pessoas fazem seguro nas casas, na residência, em tudo. Então, assim, se você quer trabalhar, quer vir para cá para trabalhar com seguro, ótimo. Quer vir para cá para abrir uma seguradora, ótimo. Você vai ter um bom retorno. Ah, eu quero ser corretor de imóveis. Eu sou corretor de imóvel no Brasil, um corretor muito bom, e quero ser um corretor de imóveis para ganhar comissão em euro. Perfeito. Não tem problema nenhum. Perfeito. Você só precisa se adequar, saber como é que funciona o mercado daqui. Aqui, diferente do Brasil, que no Brasil você precisa ter o registro do Cresce, se eu não me engano, se não mudou. Aqui em Portugal, qualquer pessoa pode trabalhar como corretor. É aberto. Mas a forma de você captar, a forma de você receber é diferente. Então, e uma coisa assim também que eu costumo falar é o seguinte, você pode começar a trabalhar, dependendo da sua área, você pode começar a trabalhar em Portugal estando no Brasil, por exemplo. Um exemplo, você tem um cliente que quer comprar um imóvel em Portugal. Você não precisa esperar você vir a Portugal para poder ter essa negociação. Você pode fazer contato com uma pessoa de Portugal, um advogado, um corretor, uma pessoa de confiança, e falar, olha, me representa nesse processo? Represento. Eu já comprei imóvel aqui para gente que está no Brasil. A pessoa manda a procuração para eu comprar o imóvel para ela, né? E a gente faz a escritura e compra o imóvel. Então o corretor lá do Brasil ganha a comissão dele. Você não precisa estar em Portugal. Eu quero trabalhar com nacionalidade, cidadania, mas eu não sei. Faz um contato com o advogado. Eu tenho parceiros que fazem isso, me mandam o processo, eu dou entrada no processo aqui de cidadania, a gente acompanha o processo, conclui o processo, manda para o cliente. E a pessoa está lá no Brasil. Então ela já está trabalhando com o mercado português. Você não precisa estar em Portugal. Um amigo meu também estava montando uma empresa de seguro, de segurança de informática, né? Segurança de informação, um controle de segurança de informação. E o que ele fez? Ele montou exatamente a empresa no Brasil, começou a prestar o serviço no Brasil, começa a contactar empresas em Portugal e começa a oferecer esse serviço para as empresas de Portugal, estando no Brasil, tendo um representante em Portugal.
Então é o tipo de coisa que basta você planejar, basta você se programar para pensar nisso que você consegue resolver essa questão sem precisar exatamente estar no país, né? Então você começa a ganhar em euro, começa a se programar, começa a conhecer o mercado, começa a saber como é que funciona, ainda estando no Brasil. É um facilitador. Quem sabe fazer isso? Quem faz o planejamento comigo, que eu dou essa dica, né? Às vezes a pessoa não faz e não tem essa dica, né? Então você já pode ganhar em euro ainda estando no Brasil. Tá bom, pessoal? Então, olha, como eu prometi, eu quero dar um presente para todo mundo que participou. O que vocês vão fazer? Vocês vão anotar o meu WhatsApp, vão mandar uma mensagem para mim, para eu saber que vocês estavam participando da live e eu vou mandar o presente para vocês, tá bom? Vai ser um e-book, na verdade vão ser 2 e-books. Um e-book sobre Portugal e um e-book sobre mentalidade expansiva, para você ter um mindset, para que você possa fazer o teu crescimento profissional, o teu crescimento pessoal, o teu desenvolvimento, para que você abra a tua mente e possa se lançar nesses desafios sabendo que você vai ter vitória, tá bom? Meu WhatsApp é Portugal, então é mais 351, ok? Então, quando você for anotar, agendar o meu WhatsApp, é mais 351 e o número é 925 952 881. 925 952 881, tá bom? Então, manda para mim estava na live, você escreve aí, estava na live. E todo mundo que mandar esse estava na live, eu vou estar mandando para vocês, então, esse presente aí que eu quero hoje realmente marcar esse dia, tá? E, por favor, não contem os copos. Vamos aqui ao nosso último brinde aqui com o Casal Garcia, que eu acredito que na próxima live eles vão patrocinar pra gente. E assim, gente, é um pouquinho, ó. Tá vendo? É pouquinho, a gente não bebe muito não. Europeu é coisa fina. Tá bom? Então, olha, vamos fazer parceria com o mestre. Vamos fazer. Nós já temos, né, doutora? Deixa quieto. Então, olha, eu fico aqui muito feliz em ter participado dessa live com vocês, dando essa notícia, né, dessa reabertura das fronteiras de Portugal para nós brasileiros, né, que a gente possa estar aproveitando esse momento, que vocês possam em breve estar aqui com a gente, para que a gente possa estar celebrando a vida, celebrando mais um dia, celebrando, né, vendo aí o pôr do sol na beira do Rio Tejo e tomando um vinho e conversando, tá bom? Vai ser um prazer. E na próxima live, não sei do que a gente vai falar, queria a sugestão de vocês, se vocês puderem dar sugestões do próximo tema, tá? Pode mandar no meu WhatsApp, pode mandar no direct também, que eu quero ouvir vocês e estar trazendo um tema aqui que seja interessante para vocês. E fiquei com mais vontade de ir para essa terrinha. Vem sim, prima, vem sim que a terrinha é boa. Terrinha é boa, a gente vai comer muito pastel de nata, tá bom? Uma alegria estar com vocês aqui mais uma vez e até a próxima. Um grande beijo e saúde. E agora eu tenho que desligar que eu ainda tenho uma garrafa para beber. Tchau, tchau.